Olá, turma do nosso José Vilela, turminha do segundo ano. Nós vamos aqui sou o professor Hari e eu estou aqui novamente para colocar um material para vocês estudar. Então, vocês devem estudar do livro de vocês, o livro Física do Buongiorno, esse livro que vocês têm aí, ok? Que o Estado deu para vocês, tá bom? Então, nós estamos fazendo um estudo dirigido. Vamos continuar. Acabou aí o recesso e agora a gente volta com as nossas aulas. Eu coloco material e depois eu passo atividade para vocês, tá bom? Então, antes do recesso, a gente tinha estudado o assunto de mudanças de fase. A gente tinha estudado fusão, certo? E agora nós vamos estudar vaporização, tá bom? Então, a vaporização, ela ocorre em dois processos, certo? A vaporização, quando ela é lenta, a gente chama de evaporação. Por exemplo, você põe a roupa para secar. Então, ali, a qualquer temperatura, a roupa vai secando, ok? Ok? Então, isso chama-se evaporação. Ocorre a qualquer temperatura, ok? E o outro processo é ebulição. A ebulição, ela só ocorre a uma certa temperatura. E ela é de uma forma violenta, ela é uma forma bruta, é uma forma rápida, ok? Então, nós vamos começar com o estudo da evaporação, ok? Então, aí vocês viram, aqui ele coloca algumas características da evaporação. Para um líquido evaporar, se ele vai evaporar ou não, se vai evaporar muito ou pouco, depende do líquido, certo? Primeira coisa que depende do líquido, Se você botar água, evapora. Se você colocar álcool, evapora mais rápido. Se colocar éter, vai evaporar ainda mais rápido. Então, depende do líquido, certo? Depende da área de exposição. Por exemplo, a mãe da gente ensina que para cozinhar arroz, a gente coloca numa panela larga, certo? Uma panela larga, porque o arroz cozinha rápido, certo? Aí precisa que a água evapore rápido. Então, a gente quer que evapore a água. Ninguém gosta de comer arroz com água, né? Então ela coloca numa panela larga. Já o feijão, a gente gosta de comer feijão com caldo. A gente não coloca o feijão para cozinhar numa panela larga. A gente coloca numa panela profunda. Ou seja, a área influencia na evaporação, ok? A área. E o exemplo mais, assim, comum é a roupa. Se você vai estender a roupa, ó, o cara não sabe estender a roupa. Deixou todo dobrado aqui, ó, tá vendo? A roupa certa é bem estendida. Quanto mais estendida for a roupa, mais rápido a roupa seca. Então, a evaporação depende da área, certo? Também depende do aumento da pressão, né? Então, se a pressão é pequena, se tem baixa pressão, então o líquido evapora mais rápido. Se a pressão é alta, se tem alta pressão, o líquido demora mais para evaporar, tá certo? Então, depende dessas três coisas, tá ok? Muito bem. Agora, a gente vai estudar ebulição, que é outro processo de vaporização. Então, tem três palavras. Vaporização, que se divide em evaporação e ebulição, certo? Evaporação a gente já estudou, agora vamos estudar ebulição, certo? A ebulição é um processo mais brusco, né? Mais brusco. Quando chega a uma certa temperatura, começa a se formar bolinhas de água, de ar dentro da panela de água. Então, aquelas bolinhas, quando elas desgrudam, elas começam a formar uns barulhos, blu, 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 que é a ebulição, né? E ela corre a uma temperatura constante. Por exemplo, para a água é 100 graus Celsius. Então, a água só entra em ebulição a pressão atmosférica, uma atmosfera a 100 graus Celsius, ok? Muito bem. Agora vamos passar para a influência da pressão na temperatura de ebulição. Ó, é mais fácil essa influência da pressão na ebulição, né, na temperatura de ebulição, do que quando a gente viu lá na solidificação, né? Porque a gente viu que tem dois tipos na fusão. Tem dois tipos de fusão.
para substâncias que aumentam de tamanho e para substâncias que diminuem de tamanho quando muda de fase de sólido para líquido. Aí é mais complicado, né? Mas aqui não, toda substância ela aumenta de tamanho, certo? Ela aumenta de tamanho. Quando passa do líquido para o vapor, o volume dela aumenta, certo? Aí como é isso? Então se você aumentar a pressão, você vai atrapalhar a ebulição. Então, o aumento de pressão vai precisar de temperaturas maiores de ebulição. Quando você aumenta a pressão, você vai precisar de temperaturas maiores para ebulição. Então, se a água ela ferve, certo? Entra em ebulição a 100 graus Celsius, a 1 atmosfera, se for a 2 atmosferas, ela vai entrar em ebulição, não será mais em 100. Sua temperatura será 110, 120, ok? E isso é a tecnologia da panela de pressão, né? Você quer cozinhar os alimentos, né? Quer dar mais temperatura para cozinhar os alimentos mais rápido, aí você coloca na panela de pressão. Aumenta a pressão, aí a temperatura de ebulição vai ser maior e o alimento vai cozinhar mais rápido. Então aqui ele diz que a altitude ela varia com a pressão, né? A altitude varia com a pressão, certo? Então, na altitude ao nível do mar, a pressão é de 760. Se você diminuir a altitude, aí a pressão diminui para 730. Em Brasília é 660. Então aqui você tem uma pressão menor. Então a temperatura de ebulição lá em Brasília não é 100, é 96. Em São Paulo, 98. E em Recife, que tem a maior pressão, 100 graus Celsius, certo? Então, quanto menor a pressão, menor a temperatura de ebulição. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição, certo? Então, também a pressão ela aumenta com decrescendo. Quanto maior ao nível do mar, certo? Menor altitude, 0, pressão alta. Maior altitude, 1.192 metros, pressão baixa, tá ok? E aqui a temperatura vai variar com a pressão. Pressão baixa, então temperatura de ebulição baixa. Pressão alta, temperatura de ebulição alta. Ok, muito bem. Então, agora vamos estudar a pressão de vapor, certo? A pressão de vapor. Aí ele prepara um experimento aqui para vocês, tá? Aqui tem um líquido, certo? Pode ser éter, pode ser água, pode fazer isso com uma seringa, né? Você tampa onde tem agulha, você tira a agulha, coloca o dedo, tampa, coloca álcool, aí você puxa. Quando você puxar, você vai ver que o líquido vai evaporar. O líquido evaporou, você puxou. Então, isso aí é o processo de evaporação por aumento de volume, certo? Aumentou o volume, então aí acontece que o líquido evapora, certo? Aqui no caso diminuiu a pressão, aí o líquido evaporou, ok? Então, mas no começo vai ter assim mais vapor do que mais moléculas se transformando aqui de líquido para vapor do que de vapor batendo aqui e virando líquido de novo, né? Porque aqui sempre vai ocorrer molécula de líquido vira vapor, molécula de vapor vira líquido, certo? Sempre vai ocorrer isso, certo? Mas vai chegar um ponto que vai aumentando a concentração aqui de vapor, certo? Então, aqui a princípio mais moléculas de líquido virava vapor do que de vapor virava líquido. Mas vai aumentando a concentração, aí vai igualando, certo? O número de quantidade que vira líquido é o número de quantidade que vira vapor, certo? De vapor vira líquido, de líquido vira vapor. Então, iguala. Quando iguala, aí a gente chama isso de vapor saturante, que é o nosso caso aqui, ó, vapor saturante, certo? Vapor saturante, ok? Quando ocorre isso aqui, certo? Essa pressão aqui, né? Aí as moléculas, isso aqui é a mesma coisa disso, tá? A mesma
mesma coisa. As moléculas aqui, elas mantêm a mesma concentração, porque o que vira vapor, vapor virou líquido. Então, mantém a mesma concentração aqui, ó. Aí, essa concentração aqui, essa pressão, a gente vai chamar de pressão máxima de vapor. Pressão máxima de vapor é quando, mesmo que você aumente o volume, certo? Mesmo que você essa pressão não muda. Você aumentou o volume, aí a princípio vai diminuir a pressão, mas aí vai vir aqui moléculas moléculas de líquido vão virar vapor. Então vai manter a pressão, a mesma pressão, ok? Então essa chama-se pressão máxima de vapor, certo? Então, aí ele coloca algumas observações aqui que são super importantes, que eu vou perguntar para ver se vocês estudaram isso aí, quando for nas perguntas de verdadeiro ou falso, certo? Então, podemos afirmar que o vapor saturante encontra-se sempre em presença do líquido, certo? Então, se você olhar lá, ó, vapor saturante, que era a letra C, certo? No vapor saturante, letra C, sempre vai ter líquido e vapor, certo? Líquido, aqui a letra C, líquido e vapor, certo? Então, isso aí é característica do vapor saturante, né? Agora, o vapor seco é aquele que se encontra em que, deixa eu ver aqui melhor, o vapor seco é aquele que não se encontra em presença do vapor, certo? Não se encontra em presença do líquido, certo? Vapor saturante não se encontra em presença do líquido. Ali não aparece, certo? Mas vamos supor, certo? Que aqui tivesse pouco líquido. Se aqui tivesse pouco líquido, aqui, ó, pouco líquido, se tivesse pouco. Aí, quando você puxasse tudo, ia evaporar tudo, não ia sobrar nada aqui. Então, se evaporasse tudo, não tivesse nenhum líquido desse aqui, quer dizer, nenhum desses, não foi esse caso, que aqui tinha muito líquido, certo? Aí não ia saturar. Aí ia ter só vapor. Quando tem só vapor, aí é vapor seco, tá? Vapor seco, tá? Se tiver líquido, é vapor com líquido, ok? Vamos lá. Então, agora aqui temos a terceira afirmação. A pressão, né, exercida pelo vapor seco é menor que a pressão máxima de vapor. Claro, porque se tivesse na pressão máxima de vapor, se atingisse a pressão máxima de vapor, é porque tinha líquido lá, certo? Tinha líquido lá. Você pode ver, ó, pressão máxima de vapor ocorre na letra C, D e E. E todas elas têm líquido, certo? Tem líquido. Porque não chegou a saturar, certo? Não chegou a saturar. Ok? Quando tem a pressão seca, não chega a saturar. Aqui não, está tudo saturado. A partir do C está saturado. Ok? Então, essa afirmativa também é importante você saber, porque eu posso perguntar. Ok? A pressão atmosférica máxima de vapor, certo? Não depende do volume por ele ser ocupado. Exato. Aqui, ó, letra E. Você, quando chega na pressão máxima de vapor, ela não muda mais. Mesmo que você mude o volume, aumente o volume, a pressão máxima de vapor continua a mesma. Essa letra E aí, tá ok? Muito bem. Agora, vamos para a pressão máxima de vapor. Depende da natureza da substância. Claro, se for água é uma pressão, se for álcool é outra, se for éter é outra. Nem tem pessoas que têm substâncias que são mais voláteis e outras que não são mais voláteis, certo? Ok, muito bem. Agora, calor latente, certo? Calor latente. Então, o calor latente a gente já viu o calor latente de fusão. Agora é o calor latente de vaporização ou condensação, certo? Então, essa quantidade de calor necessária para saturar uma certa quantidade de substância dela por massa de líquido, certo? É chamado calor latente
calor latente de vaporização ou condensação, ok? Então, é uma constante, que depende da massa, certo? Depende da massa que evaporou. Então, quanto maior a massa que evapora, maior é a nossa constante de calor latente de vaporização ou condensação, ok? Muito bem. Então, gente, vamos lá. Calor latente de vaporização, esse L aqui, ó, ou condensação. Agora, esse calor de quando é para vapor, para virar vapor, então você tem que dar energia. Então ele recebeu, ele é positivo, certo? E quando é para passar de vapor para líquido, aí ele é negativo, certo? Ele é negativo. Muito bem. Ok. Aí vem agora o assunto sobre a curva. Aqui tem uma tabela também, né? Que alguns calores, né? A água é um dos maiores calores que tem, né? Olha lá. 540, né? Só perde para o ferro, ok? Que é um metal. Que é também, né? Evaporar metal não é fácil, não. Então, curva de aquecimento e curva de resfriamento. É o seguinte, você tem um gelo, né? Aí o gelo está a 10 graus Celsius, ele não derrete. Ele só derrete a 0 graus Celsius. Então você tem que dar um calor 1, para derreter o gelo. Aí quando ele está a 0 graus Celsius, para você derreter o gelo, aí você tem que dar mais a 100 graus Celsius, a 0 graus Celsius, né? Você tem que dar uma atmosfera, você tem que dar mais calor. Então calor 2, certo? Para derreter o gelo. Depois que o gelo derrete, se você quer elevar a temperatura do gelo, da água, né? Quer elevar a temperatura da água, então você tem que dar mais calor 3. Agora, se você quer evaporar a água, aí você tem que dar mais um calor, certo? E a partir de 100 graus Celsius, ela começa a evaporar, aí você dá mais calor, ok? E isso aí, essas mudanças de esses calores que você recebe, certo? Ele botou aqui num gráfico, ó, temperatura, certo? Temperatura e calor absorvido. Essa é a famosa curva de mudança de estado. É a curva de mudança de estado, certo? Então, aqui, ó, estava menos de 10 graus Celsius. Aí você deu o calor Q1, certo? Ele aumentou para 0 graus Celsius. Em 0 graus Celsius, a temperatura não muda, porque ele está derretendo, certo? Está derretendo. Nessa temperatura está derretendo. Aí ele não muda. Aí você dá mais, até ele virar, o gelo virar completamente água, até virar completamente água, a temperatura não muda. Depois que muda, está tudo água, aí começa a dar mais calor, aí ele muda também. Então aqui você tem Q1, Q2 para mudar de fase, Q3 para fazer a água chegar a 100 graus Celsius, certo? Aí em 100 graus Celsius ela começa a virar vapor, então ela começa a mudar de fase. Aí não muda a temperatura, fica 100 graus Celsius. Certo? 100 graus Celsius. E quando passa de 100 graus Celsius, aí o vapor começa a esquentar, ok? Então essa é uma curva de aquecimento. Se fosse resfriamento, é o contrário. Você está aqui, ó, a 100 graus Celsius, aí você tira calor, negativo, Q1, depois você tira mais calor, certo? Tira mais calor de 100 graus Celsius, ele vira líquido, certo? Enquanto está virando de líquido, não muda, aí tem essa plataforma aqui. Aí depois você tira mais calor até 0 graus Celsius, aí ele começa a fundir, a virar gelo, né? Começa a virar gelo, a solidificar, virar gelo. Aí você vai tirando calor e não muda a temperatura, 0 graus Celsius. Depois você tira mais calor, certo? Tira mais calor, menos 10 graus Celsius, certo? Então essa curva uma curva de diminuição de temperatura, uma curva diminuindo. Aqui é a curva de aquecimento, aqui é de resfriamento, tá? Muito bem. Agora, eu queria falar para vocês, para terminar essa aula, algo que não tem aí no livro, certo? É isso aqui. O que é a umidade relativa do ar, que é dada em porcentagem. Aí na televisão a gente fala que a umidade relativa do ar é 50%, é 60%, é 70%. O que é isso? É nada mais do que a pressão de vapor do ar, a pressão que o ar está na atmosfera, a pressão de vapor dele, dividido pela pressão máxima de vapor, certo? Aí isso aí é a umidade relativa do ar, certo? Porque quando for 100%, chove, certo? Porque aí condensa, tá ok? Agora, pode ser dado em massa de vapor no ar e a massa de vapor que seria necessário para alcançar a pressão máxima de vapor. Então, divide também vai dar o mesmo resultado e é dado em porcentagem, certo?
Agradável é se a umidade relativa do ar estiver em torno de 60%. Desagradável se ela estiver abaixo de 40%, certo? Então, acima de 60% fica aquele mormaço e abaixo de 40% vai ficar um ar seco, resseca as mucosas, desagradável. Muito bem, aguardem que eu vou mandar uma atividade para vocês aí no Google Class, ok? Não esqueçam de dar o seu like, né? Ativar o sininho de notificação e fazer, quem não fez, sua inscrição no nosso canal, ok? As dúvidas a gente tira lá no Google Class. Muito bem, até mais.